Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da aula de dinâmica, tudo bem? A última aula foi de cinemática, que a gente estudava o movimento, sem se preocupar com a razão desse movimento, que gerava esse movimento. Hoje a gente vai estudar a dinâmica, que é a parte da física que estuda o que gera o movimento, tá bom? Por isso vamos passar pelas 3 leis de Newton, tudo bem? Aqui para a galerinha que for fazer Enem, pode ver as 2 habilidades que vão ser englobadas aqui hoje, habilidade 3 e habilidade 20, que tem relação direta com essa parte. Bom, algumas definições importantes aí para a gente começar na dinâmica. A primeira definição é a de força. O que é a força? Ela é um agente físico capaz de produzir deformação e ou aceleração nos corpos sobre os quais atua, tá pessoal? A força, ela é uma interação entre 2 corpos, tá bom? Não tem como eu, por exemplo, falar, eu sou forte, eu tenho força. Não, a gente vai ver a diferença disso, tá? Força é a interação entre 2 corpos. Nessa interação entre 2 corpos, ou eu posso gerar deformação, a gente vê aqui o rapaz já dando uma rolada, né? Nada bonito, gerando uma deformação nele, a força da bola, ou pode levar a uma aceleração, a gente vê aqui o foguete em decolagem, tudo bem? Então, é a força aqui dos gases fez o foguete atingir uma aceleração para cima, tá? Aqui as unidades de medida de força, as que nós mais vamos utilizar no sistema internacional, que é o Newton, mas também tem outras unidades para a força, que é o Dina e o quilograma-força, tá bom? 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons e 1 newton é igual a 10 a quinta Dina. Só algo importante, a força ela é uma grandeza vetorial. Bem, lembra lá de diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? Grandeza escalar, bastava falar o valor numérico e qual a unidade de medida, eu já sabia tudo. Minha massa é de 80 kg. Pronto, já sei todas as informações. Agora, a grandeza vetorial, além de falar o valor numérico e a unidade de medida, eu também preciso falar sobre a direção e sentido. A força precisa de direção e sentido, tá bom? Que nem uma força de 50 newtons. O módulo é 50 newtons, valor numérico. Direção, aqui nesse caso, vertical, sentido para cima. Então, força, ela é uma grandeza vetorial. Beleza. Aqui a gente tem um exercíciozinho que foi de um Enem antigo, aí pra gente ver, olha só. Um famoso desenho da década de 80, o personagem principal, ao passar de jovem comum a herói, erguia sua espada mágica e bradava: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Não é da minha época também, tá pessoal? Não sou tão velho assim. Mas vamos lá. Na frase em destaque, há um equívoco do ponto de vista físico, já que não se possui força. Um corpo interage através de força, aplica força, mas não a possui. Lembra que eu disse, que eu ia falar para vocês? Um corpo, pessoal, não possui força. Levando em consideração a correta aplicação dos conceitos físicos, a frase em destaque poderia ser substituída, sem perder o sentido, corretamente por: eu tenho temperatura? Não. Outra parte, né? Eu tenho resistência elétrica? Também não. Eu tenho inércia? Não. Eu tenho energia. Pessoal, a capacidade de realizar força, de realizar movimento, é energia. Tudo bem? A aplicação de força precisa da interação direta entre 2 ou mais corpos. Tá? Eu ter condições para aplicar força é porque eu tenho energia. A aplicação de força, eu preciso de ter mais um corpo. Quando eu movimento uma cadeira, apliquei ali uma força, porque por alguns instantes eu
apliquei uma aceleração para aquele móvel, para aquela cadeira. Ou quando eu pego um copo plástico e amasso ele, aí eu apliquei a força no copo plástico. Por quê? Eu gerei uma deformação. Lembra? Para ter força, ou é gerada deformação, ou variação na aceleração, na velocidade. Um corpo pode estar em movimento sem a ação de forças? Bom, vamos lá, essa perguntinha. Quero que vocês se perguntem. Um corpo pode estar em movimento sem a ação de forças? O que vocês acham? Se vocês acham que não, vocês concordam com Aristóteles, filósofo grego de 384 a 322 a.C. Ele acreditava que para viver movimento tem que ter força. É o que Aristóteles acreditava. Então, e ele também acreditava que um corpo mais pesado chega primeiro ao solo. Certo? Bom, então pessoal, se você respondeu aquela pergunta, se você respondeu falando que sim, você acredita que para haver movimento tem que ter força, você é aristotélico. Você acredita em Aristóteles, tá? E sinto muito dizer, pessoal, só que se você é aristotélico, você está 2.300 anos atrasados. Não precisa de força para ter movimento, porque senão, olha que loucura, lancei a bola. Beleza, a bola não está em movimento? Ela está indo para a cesta de basquete aqui, ela não está em movimento? Está. Quando ela está no meio do movimento, eu estou aplicando força? Não, eu apliquei no lançar. Beleza, mas no momento que ela está fazendo o arco, eu não estou mais aplicando força. Né? Não sei se eu sou um Jedi e aplicar força daqui. Não, isso não acontece. Nem é paranormal. Eu apliquei força no momento, ok, mas ela continua em movimento e não está mais tendo nenhum contato de força entre eles. No estudo da dinâmica, o físico, o famoso Isaac Newton, por volta de 1687, determinou as 3 leis de Newton, pessoal, que norteiam o estudo da dinâmica. Tudo bem? A gente vai citar aqui as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O que diz pra gente no princípio da inércia? O que diz pra gente a primeira lei de Newton? Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, ele se encontra em repouso ou em MRU. Vamos lembrar o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então, se as forças resultantes que atuam no corpo forem nulas, das duas uma. Ou esse corpo está em repouso, está parado, beleza. Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, linha reta, uniforme, velocidade constante. Lembra? Então, o que acontece? Para um corpo estar em uma velocidade constante, ele não está alterando a sua aceleração. Para ele não alterar a sua aceleração, a força resultante atuante nele tem que ser zero. Então, num processo hipotético, porque é muito difícil um corpo manter uma velocidade estritamente constante, tá? Mas num processo hipotético de um corpo com velocidade constante, a força resultante nesse corpo, nesse momento, é zero. Porque não tem nenhuma força nem contra o movimento para ele desacelerar, perder velocidade, e nenhuma força no sentido positivo desse movimento para ele ganhar velocidade. Tudo bem? Então, sim, para ter movimento, não necessariamente ele tem que ter força. Se eu estou num movimento retilíneo uniforme, eu não preciso ter uma força. Aliás, pelo contrário, eu não posso ter uma força atuando nesse corpo. Tá bom? Então, respondendo aquela pergunta lá atrás, não necessito de força para haver movimento. Tá bom? Desde que eu esteja em MRU. Agora, se eu quiser uma variação da velocidade, se eu precisar de uma aceleração, aí sim vai precisar ter uma força atuando. Tá bom? E também, quando o corpo está em repouso, para ele sair de repouso, o que vai ter que acontecer? Alguma força vai ter que atuar nesse corpo. Um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso, ao menos que algum outro corpo aplique uma força nele. Tá bom?
Bom, equilíbrio, força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, a velocidade é constante. Lembrando, essa velocidade constante pode ser nula, pode ser zero, daí o movimento, aí o objeto está em repouso, ou pode ser uma velocidade diferente de zero, aí o que acontece é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. O corpo está em MRU, tudo bem, só que ele está em movimento. Então, a força atuante nele, neste momento, é zero, porém a velocidade não. Tá? Então, resumindo, força atuante igual a zero, velocidade igual a zero, corpo em repouso, equilíbrio estático. Força atuante igual a zero, velocidade constante diferente de zero, corpo está em MRU, é um equilíbrio dinâmico. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a força de arrasto. Essa formulinha que eu estou apresentando para vocês, fiquem tranquilos que essa formulinha ela não é cobrada em provas de vestibulinho. Em provas de vestibular, quando ela é cobrada, em alguma segunda fase de Unesp, Unicamp, coisa assim, eles dão essa formulinha, tá? Então, quando é uma fórmula que vocês precisam decorar, eu falo essa aqui, fiquem tranquilos, tá bom? Mas é importante falar sobre a força de arrasto, tá bom? O que é a força de arrasto? Imagine que chutei uma bola aqui para a minha esquerda, então ela está vindo com a velocidade para a esquerda, tem uma força de arrasto contrária. O que é essa força de arrasto, pessoal? Lembra aqueles exercícios de física que sempre falam assim, desconsidere o atrito com o ar. Então, você está pedindo para desconsiderar o atrito com o ar, está pedindo para desconsiderar a força de arrasto, por exemplo. Tá? A força de arrasto é o que faz, por exemplo, o paraquedas diminuir a nossa velocidade de queda. Tá bom? Ela é o que, então? Ela é o atrito do ar com o corpo, seja em queda ou seja num movimento horizontal mesmo. Tá bom? Então, essa força de arrasto é igual a meio vezes CA, que é o coeficiente de arrasto, vezes, isso aqui é uma letra grega, ρ, que é a densidade do meio, vezes a área frontal desse corpo, desse objeto, que está em movimento, vezes velocidade ao quadrado. Mas, como eu disse, essa formulinha não é o mais importante. Mas essa força de arrasto, pessoal, ela é contrária ao movimento. E ela, como estava mostrando ali na formulinha, um dos fatores que aumentam a força de arrasto é o quê? A área de contato do objeto, certo? Então, por que antigamente nós tínhamos caminhões baús como esses aqui, quadradões, retângulo aqui, e hoje os mais novos são todos arredondados aqui com toda essa aerodinâmica. Por quê? Com isso, você diminui a área de contato do caminhão com o ar, com o ambiente, e aí você diminui a força de arrasto. Tá? Então, se você quer diminuir a força de arrasto, você faz um modelo mais circular para ter o quê? Menor área de contato com o ar. Já aqui, nesse segundo modelo, o caminhão mais antigo, ele era todo quadradão, então tinha uma maior área de contato. Tá? A gente pode ver aí também em outros exemplos, como tem mais para frente. Um ciclista, um motociclista de moto velocidade, eles vão ser, se o importante para eles é um desempenho de velocidade, eles vão pedalar ou eles vão ficar lá na moto assim, todos altos, se mostrando? Não, pelo contrário, eles vão se curvar para quê? Para diminuir a área de contato com o ar, logo diminui a força de arrasto, diminuindo essa força de arrasto, você consegue um desempenho, uma velocidade maior. Tá? Passar. Algo importante, tá, pessoal? Vocês acham que começa a cair a gota de chuva, ela começa a cair, cai na nuvem e tal, ela começa a acelerar devido à aceleração da gravidade, né? 9,8 metros por segundo quadrado. Ok. Vocês acham que essa gota de chuva, ela continua acelerando até chegar aqui no chão, desde lá de cima até chegar aqui no chão?
Não acontece isso. Graças a Deus não acontece isso. Senão a gente ia se machucar gravemente, viu? Isso não acontece devido à força de arrasto. Porque olha só, a chuva cai. Ela cai inicialmente, aceleração da gravidade, inicialmente é um movimento acelerado, tá? Velocidade aqui para baixo, força-peso, a gente vai falar de força-peso ainda mais nessa videoaula. Força-peso é o que? Vai ser a massa vezes gravidade, tá bom? Gravidade da Terra. Puxa ela aqui para baixo, força de arrasto é contrária. Nesse primeiro momento, a força de arrasto é menor que a força-peso da gota d'água. Então, como a força-peso é a maior e é ela que está acelerando aqui a gota, o movimento é acelerado. Só que o que acontece? Se você voltar lá na formulinha, 2 slides para trás, você vai ver que um dos fatores que multiplicam a força de arrasto é a velocidade. Então, conforme vou aumentando a velocidade, também aumenta a força de arrasto, que é contrária ao movimento. Vai aumentando a velocidade, aumenta a força de arrasto, aumenta a velocidade, aumenta a força de arrasto, até o momento em que a força de arrasto fica igual à força-peso. E se a força-peso está jogando a gota, está fazendo uma força para acelerar a gota, mas a força de arrasto faz uma força para desacelerar a gota, e elas chegam num momento onde a força de arrasto fica igual à força-peso, o que acontece? A força resultante fica igual a zero. E quando a força resultante é igual a zero, o movimento fica uniforme, ou seja, a gota vai parar de acelerar, ela vai continuar caindo, claro, não é, igualou as forças, a gota para. Não, pessoal, não é isso, né? A gota continua caindo, só que agora com uma velocidade constante, ela para de acelerar, tudo bem? Se isso não acontecesse, a gente ia ter que sair com guarda-chuva de metal em dia de chuva, viu, galera? Pode passar para a próxima. Bom, e é graças à força de arrasto que a gente consegue fazer saltos de paraquedas, tá bom? Olha só esse gráfico, vamos entender esse gráfico aqui, que fala sobre o tempo, velocidade por tempo num salto de paraquedas. Então olha lá, salto, aqui tempo zero. A pessoa saltou, olha o que começa a acontecer, começa a aumentar a sua velocidade, tá bom? A sua velocidade aumenta até aqui, tá bom? Então aqui estava tendo uma aceleração no mesmo sentido da velocidade, joia. Então a pessoa foi, pulou, queda livre no primeiro momento, não abriu o paraquedas ainda, tá bom? Beleza. Chegou nessa velocidade limite, aí ela parou de acelerar. Por que ela parou de acelerar? Por causa da força de arrasto. Mesma história da gota de chuva, mesma história aqui do paraquedista, tá bom? Ele continua caindo, só que agora com uma velocidade constante. Beleza, e o que aconteceu nesse momento aqui? A abertura do paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, o que acontece, pessoal? Ele aumenta a área de contato com o ar. Aumentando a área de contato, lembrando daquela formulinha, tá? A área não era um dos fatores? Sim. Aumentando a área de contato, ele aumenta a força de arrasto. Aumentando a força de arrasto, ele diminui drasticamente a velocidade. Até chegar no momento onde a força de arrasto fica igual à força-peso de novo, aí a velocidade continua constante até o momento final de queda no solo. Tudo bem? Então, de novo, no primeiro momento, pulei no paraquedas, estou acelerando. Acelerando, opa, agora velocidade constante, porque a força de arrasto ficou igual à força-peso. Joia. Segundo momento, opa, abri um paraquedas, aí a velocidade cai drasticamente, porque ao abrir o paraquedas, aumentei a área de contato, aumentei a força de arrasto, então diminui a velocidade, até de novo a força-peso igualar, e aí ele chegar até o solo, mas uma velocidade, pode ver aqui, menos de 5 metros por segundo, uma velocidade segura para ele poder fazer o pouso.
Pessoal, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. O que é inércia? Primeiramente, né? Lembrar o que é inércia? É a capacidade do corpo se manter em repouso. Tá bom? Isso é inércia, é a capacidade do corpo se manter em repouso. Tá bom? Então, quanto maior a massa desse corpo, maior vai ser a inércia. O que é mais difícil tirar da inércia? Ou seja, o que é mais difícil começar a movimentar? O carrinho vazio com uma massa menor ou o carrinho cheio com uma massa maior? Mais fácil movimentar o carrinho vazio. Ele está com uma massa menor, então é mais fácil tirar ele da inércia, fazer ele se movimentar. É outra definição da primeira lei de Newton: quem está em movimento quer ficar em movimento. Tá bom? Então vamos analisar aqui o que aconteceu. Infelizmente, coitado do cavalo e do jockey aqui também, eles trombaram, né? Eles estavam em alta velocidade, trombaram aqui no obstáculo. O que acontece? Eles estavam em velocidade. Aí teve a força do obstáculo que fez eles se colidirem, mas o corpo tende a ficar em movimento, por isso que ele é lançado para frente. Ou aqui na situação, ó, o motociclista, ele estava em alta velocidade para frente, a moto bateu e parou aqui no pneu, só que o corpo dele, pela primeira lei de Newton, ele está em movimento, ele quer permanecer nesse movimento, por isso ele é lançado para frente. Quem já andou de ônibus já deve ter sentido isso na pele. Você está lá segurando de pé no ônibus, você está em movimento, você está indo para frente junto com o ônibus. Aí o ônibus freia, só que o seu corpo quer continuar em movimento, você dá aquela segurada lá, né? Porque um corpo que está em movimento quer permanecer em movimento. Isso também justifica, a primeira lei de Newton também justifica, então, o quê? O encosto de cabeça no carro. Tudo bem? Imagine a seguinte situação: se você está sem o encosto de cabeça no carro, você está em movimento, beleza, seu corpo tende a permanecer em movimento, ótimo. Aí o carro freia rigorosamente. Se você está com o cinto de segurança, espero que esteja, né? O seu corpo o cinto vai segurar o seu corpo junto ao banco, né? Porque se também você está sem o cinto, você é lançado para frente. Já que você está em movimento, o carro parou, ou você quer continuar em movimento, você é lançado para frente. Então, por isso o cinto de segurança. Joia, estou usando o cinto, beleza. Então, ele faz o meu corpo vir para trás. Se eu não tenho o encosto de cabeça, olha o que pode acontecer com o meu pescoço. Pode ir lá para trás. Isso pode ocasionar uma séria lesão, né, cervical. Então, por isso, a gente precisa... É obrigatório o uso de encosto de cabeça no carro, devido à primeira lei de Newton. Bom, vamos lá. Uma questãozinha aqui, ó. Os fenômenos físicos, na concepção dos locutores e comentaristas esportivos, podem ser caracterizados como uma mecânica dos equívocos. Durante uma transmissão, o narrador, não se conformando com a impossibilidade de o corredor prosseguir na competição, enuncia uma lei de sua física alternativa. Sem força não há movimento. Pode-se evidenciar que o narrador esportivo desconhece o quê? O teorema da energia cinética? Não. Terceira lei de Newton? Não, não chegamos lá ainda. Lei de Coulomb? Não. O princípio da inércia. Pessoal, ele desconhece o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Bom, outra questãozinha aqui também. O equilíbrio é uma situação física comum no nosso cotidiano. Os engenheiros, por exemplo, ao elaborarem muitos de seus projetos, estão constantemente atentos para atender adequadamente às condições necessárias e suficientes para que o equilíbrio ocorra. Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta um corpo em equilíbrio. Tá? Letra A. Um brinquedo em movimento circular uniforme preso a uma corda. Bom, pessoal, ó, eu quero um corpo em equilíbrio. Vamos lembrar lá?
para o corpo estar em equilíbrio, o que tem que acontecer? A força resultante tem que ser igual a zero. Quando a força resultante é zero, ou está em repouso, ou está em MRU. MRU é movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, circular, fora. Circular, fora. B. Um satélite em órbita em torno da Terra. Em órbita em torno da Terra, circular, fora. C. Um livro no ponto mais alto da trajetória quando lançado verticalmente para cima por um aluno. Tá. Vamos considerar essa aqui, deixa ela. D. Uma bola que se movimenta em uma trajetória parabólica. Parabólica, pessoal. Não pode. Né? Ou E. Um elevador em movimento vertical com velocidade constante. Bom, ficamos entre E e C, né? O que acontece aqui? Um livro no ponto mais alto da trajetória, quando lançado verticalmente para cima por um aluno. Tudo bem, neste instante, ok. Só que depois desse instante, o que vai acontecer com esse livro? Ele vai sofrer uma aceleração, né, para baixo. Então, pessoal, não é esse o caso do corpo em equilíbrio. Um corpo em equilíbrio está aqui, ó. Elevador em movimento vertical com velocidade constante. Vertical, linha reta. Reta e velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força atuante sobre ele naquele momento é zero. Força resultante é zero. Força resultante é zero. O corpo está em equilíbrio. Tudo bem? Vocês viram como fomos eliminando aqui cada uma delas? Tá? E essa ideia do retilíneo é sempre muito importante. Só a maioria dos exercícios de física da parte de dinâmica é mais assim conteudistas, tá? São poucos os exercícios que são de cálculo. A gente vai até fazer um exercício de cálculo, mas a maioria é conteúdo. Bom, é teoria. Mais um exercício aqui. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. Então, nível do abandono, ângulo do plano de descida, ângulo do plano de subida, então ela chegava de novo aqui. Tá bom? Lembrando que não há atrito. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, ou seja, se disso aqui passar a ser isso aqui, linha reta, certo? O que vai acontecer? Pessoal, o atrito não era zero? Era zero. Se o atrito é zero, então a força contrária ao movimento não vai existir. Não existindo uma força contrária ao movimento, o corpo não vai ter nenhuma força resultante, certo? Não tendo força resultante, esse corpo vai continuar em MRU, movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Tá bom? É isso que vai acontecer nesta situação hipotética. Tá? Então vamos ver qual letra aí combina com o que vai acontecer. Letra A. Ele manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ele será nulo. Então, devido ao impulso, né? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. O impulso da descida continua empurrando a bola? Não, né? Mesma ideia da bola de basquete. Não é isso. Diminuirá gradativamente, aumentará não. É a letra A, né? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Então é isso aqui, né, pessoal? Vai manter a velocidade constante, tá bom? Teve a força do impulso no começo, depois a força atuante sobre ela vai ser nula, não vai ter mais força, então vai manter a velocidade constante, não vai nem diminuir e nem aumentar. Tudo bem?
Agora a gente vai para a segunda lei de Newton, tá? Ou princípio fundamental da dinâmica. Nesta aqui a gente tem uma formulinha bem simples: força resultante igual a massa vezes a aceleração. Bom, então a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior a força que eu preciso aplicar nele para ter aceleração. E também, conforme maior a aceleração, maior a força que eu apliquei. Bom, faz sentido, né? Se eu empurro alguma coisa, ele foi com uma aceleração baixa, depois eu dei outro empurrão, não, agora foi uma aceleração foi maior. Nesse segundo empurrão eu tive que aplicar mais força para a aceleração ser maior, né? Observação: a aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante, tá bom? Se eu empurrar um objeto para cá, a aceleração também vai ser nesse sentido, nessa direção, nesse sentido, não o contrário, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Curling é um esporte olímpico coletivo praticado em uma pista de gelo, cujo objetivo é lançar pedras de granito o mais próximo possível de um alvo. Não sei se vocês já viram, é um esporte bem curioso aí, né? A pessoa lança uma pedra de granito e tem que chegar perto de um alvo lá, tá? Olha o que ele pede aqui: represente as forças que atuam no corpo e os vetores de velocidade e aceleração. Bom, pode passar, vou explicar. Vamos explicar aqui o que acontece. Apliquei, lancei, a ideia é que eu lancei a pedra de granito para cá, tá, pessoal? Tá. Então ela está vindo com a velocidade aqui para a minha esquerda, tudo bem? A força de arrasto, que é a força de atrito aqui, tá? É o que? É o atrito entre a pedra de granito e o gelo. Essa força de atrito é contrária ao movimento, né? Então ela gera uma aceleração contrária ao deslocamento da pedra, contrária aqui à velocidade dela, né? Porque a pedra vai perdendo velocidade. Por isso que a aceleração é contrária, é uma desaceleração, na verdade. Uma aceleração negativa, contrária ao movimento, certo? E o que é esse N e esse P? O P é a força-peso, pessoal. Força-peso atua em qualquer corpo, tá? Devido à aceleração da gravidade, tá bom? Então tem uma força-peso que mantém, né, a pedra no plano horizontal do solo, é a força devido à aceleração da gravidade, força-peso. E esse N é a força normal N. Essa força normal digamos que é a força do piso para sustentar a pedra de granito, tá bom? O piso gera uma força na pedra de granito para ela não se afundar. Vamos entender que é uma força contrária, é uma resposta à força-peso, tá bom? Senão a gente ia ficar afundando infinitamente. Não, existe a força da gravidade, sim, mas existe uma força normal que segura os objetos, seja no piso, seja em cima de uma mesa, etc. Bom? Bom, aqui, pessoal, uma questãozinha com cálculo aí pra gente. Vamos lê-la aqui primeiro. A aplicação da chamada lei seca diminuiu significativamente o percentual de acidentes de trânsito em todo o país. Tentando chamar a atenção dos seus alunos para as consequências dos acidentes de trânsito, um professor de física solicitou que considerassem um automóvel de massa 1000 kg e velocidade igual a 54 km por hora, colidindo com uma parede rígida. Supondo que ele atinge o repouso em um intervalo de tempo de 0,5 segundos. Determine a força média que a parede exerce sobre o automóvel durante a colisão. Temos aqui as alternativas, pode ver que as alternativas estão em notação científica, tá bom? Então beleza, vamos lá. Bom, então vamos lá. Só anotei aqui as informações: a massa do automóvel 1000 kg, o tempo
estimado lá meio segundo, velocidade de 54 km por hora. Ele quer saber com que força o automóvel atingiu lá a parede. Bom, força é massa vezes a aceleração, certo? Quero descobrir a força. Força é massa. A massa ele passou 1000 kg. Joia. Vezes a aceleração. Ele não passou a aceleração. E agora? Pessoal, não é porque a gente está vendo dinâmica que a gente tem que esquecer tudo de cinemática. Tá? Pelo contrário, as matérias vão se conversando ao longo do curso, né? Lembra que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo? Lembra disso? Então, a aceleração vai ter que ser 54 km por hora sobre meio segundo. Vai ter que ser exatamente isso? Não exatamente. Porque quilômetro por hora, segundo. Lembra que tudo tem que estar ou em quilômetro e hora ou em metros e segundos. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos passar. Primeiramente, eu vou transformar 54 km por hora para metro por segundo. Vocês lembram como faz isso? Dividindo por 3,6, tudo bem? Lembra? Eu faço a divisão por 3,6. Aí eu chego nessa velocidade em metros por segundo, tá bom? Eu vou colocar aqui o resultado direto, mas essa divisão por 3,6 vai dar 15 para a gente, tá bom? Então fica 15 metros por segundo. Olha, então a minha aceleração é igual à variação da velocidade 15 sobre a variação do tempo meio. Pessoal, lembra da dica que eu dei para vocês em uma das primeiras aulas? Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Lembra disso? 15 dividido por meio é 30. Então a aceleração é de 30 metros por segundo ao quadrado. Boa! Isso aqui tivemos que relembrar de cinemática. Então a aceleração é 30, então eu venho aqui e coloco a aceleração de 30. Joia! 1000 vezes 30, 30.000 newtons. Porém, está em notação científica, 30.000 é o mesmo que 3 vezes 10 a quarta newtons. Beleza? Facinho, né? Só agora falar sobre a terceira e última lei de Newton, né? O princípio da ação e reação. Algo importante sobre o princípio da ação e reação. Esses 5 tópicos, você lembrando deles, você mata os exercícios de terceira lei de Newton. Bom, ação e reação, elas têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Olha o exemplo aqui. Um pugilista deu um soco, ó, direção, ó, sentido aqui, vamos falar direito na diagonal, direita para cima, ok? Aí tem uma reação na mão dele. Sim, ele aplicou uma força no rosto desse rapaz aqui, só que tem uma reação. Ele também sente o golpe, tá? Claro, pessoal. Aí a diferença é uma coisa você levar um golpe na cara, outra coisa você machucar um pouquinho a sua mão, né? Mas a intensidade é a mesma, tá? Quando ele deu o soco em um pugilista, esse que deu o soco também recebeu a mesma intensidade na sua mão, tá bom? Na mesma direção, essa diagonal, porém sentido oposto. Aqui, direita acima, aqui, esquerda indo para baixo, vamos falar assim, tá bom? Mesma intensidade, eu falei, a intensidade é a mesma, tá bom? A força em si é a mesma natureza, em corpos diferentes. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Ação e reação não se anulam. Por que não se anulam? Porque são em corpos diferentes, tá? Não se anulam. Então, mesma direção, sentido oposto, mesma intensidade, de mesma natureza. Essa ideia da mesma natureza em relação à deformação e ou aceleração, tá bom? Ou é só deformação, ou é só aceleração, ou é os dois, tanto na ação e na reação, right? Em corpos diferentes, tá? Então não se anulam.
ação e reação não se anulam. Tá? Ó, as forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Olha o esqueminha aqui, ó. O foguete empurra os gases para baixo. Essa é a ação. Os gases empurram o foguete para cima. A reação. Viram como é em corpos diferentes? Ó, o foguete empurrou os gases para baixo. E os gases empurrou o foguete para cima. Tá? Em sentidos, direções opostas. Sentido horizontal, vertical, desculpa. Porém, direções opostas. A ação é a ação para cima. Beleza? Olha só essa perguntinha aqui, ó. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então vamos lá. Ó. Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Só perpendicular, vamos lembrar, é formando 90 graus. Formar 90 graus com plano, não, né? A força de atrito não vai formar 90 graus com o plano. Ela vai ser paralela ao plano. Então, ó, a gente já vai ficar entre a B e a C. A D fala horizontal. Não, se está com plano, não vai ser horizontal, e nem vertical a força de atrito, certo? Passa para o próximo slide. Tem um esqueminha aqui. Olha só esse modelo. Ó, é isso que está ocorrendo. A rampa, o rapaz aqui subindo a rampa, ele está subindo a rampa. A força de atrito, ó, é no mesmo sentido do movimento. Ela é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, tudo bem? Ela ajuda a você a fazer o movimento. Ó. Outro exercíciozinho. Ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Tentou dar um caô aí na mãe, né? Inventou umas leis da física aí, quis usurpar a terceira lei de Newton, né? Mas a mãe vai argumentar. Que argumentação a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? É porque, pessoal, mas ele está sugerindo que tem uma ação e uma reação e elas se anulam. Então é isso que ocorre, né? O que a mãe vai falar? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não, também não é isso que ocorre. A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Não, né, pessoal? Mesma intensidade, também não é letra D. O par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo. É aqui a letra E que ela vai argumentar com ele, né? Porque elas não atuam em um mesmo corpo. Então, ele vai fazer a força lá no móvel e o móvel não vai aplicar uma reação no próprio móvel para se manter parado. Não, né? O móvel vai exercer uma reação sim, mas nele que está empurrando. Tudo bem? Então, é em corpos diferentes, logo não se anulam. Tudo bem? Então, aqui é a letra E. Beleza? Pessoal, algo importante de se citar, fazendo um asterisco aqui no fim da aula, é a força gravitacional, que é a força peso, é um tipo específico de força, tá bom? É a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo. Não só a Terra, qualquer outro astro, tá? A força peso é igual a massa vezes gravidade. Força não é igual a massa vezes aceleração. Aqui a força peso, ela vai ser a massa, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Tá bom? Próximo. Pessoal, você acha que o seu peso na Terra é constante?
Não é. O seu peso, não. Tá bom? Aproveitar aqui para falar um adendo. Tudo bem? Normalmente a gente vai na balança, no cotidiano, tá? A gente fala, eu vou ver quanto é o meu peso. Eu vou me pesar. Pessoal, no cotidiano a gente fala assim, não vou pedir para ninguém mudar o que fala no cotidiano, mas está fisicamente errado. Tudo bem? A gente não verifica o nosso peso na balança, nós verificamos a nossa massa na balança, tudo bem? Quando você vai lá e vê, minha massa deu lá 70 kg, não sei. Você viu a sua massa, você não viu o seu peso. O peso é essa massa vezes a gravidade. Então, por isso a pergunta aqui insiste, se seu peso na Terra é constante? E a resposta é não, tá bom? Nos polos, a gravidade da Terra é um pouco maior, logo o peso vai ser um pouco maior, o peso é a massa vezes a gravidade, eu aumentei a gravidade, aumentei o peso. Já aqui próximo da linha do Equador, a gravidade é um pouco menor, o peso é um pouco menor. A gente tem aqui uma tabela que relaciona a latitude da Terra e os valores de gravidade. Pode ver 0 graus, 9,78, quando chega em 90 graus, 9,83, fica um pouco maior, tá bom? Isso também explica que muitos recordes olímpicos, salto em distância ou 100 metros rasos, tá? Eles são adquiridos na faixa em competições em faixas próximas da linha do Equador, tudo bem? Porque a gravidade fica um pouco menor, aí num esporte de alto rendimento, né? Essa gravidade um pouco menor vai facilitar a pessoa dar um salto um pouco maior, já que a aceleração da gravidade é um pouco menor, tudo bem? Algo importante, a força normal é uma força que surge do contato entre duas superfícies, formando com a superfície 90 graus. Então a força normal, ela nem sempre é uma força em resposta à força peso, porque a força peso é sempre aqui na vertical, certo? Já a força normal, ela faz 90 graus com a superfície. Nesse caso, pega a força peso aqui do bloco. A força normal aqui vai ser igual à força peso, vai ser uma resposta direta. Aqui já não, a força peso continua aqui para baixo, já a força normal, ela faz 90 graus com a superfície. Tudo bem? Muitas vezes caem essas perguntinhas, a força normal é uma resposta à força peso? Nem sempre, a não ser que a superfície esteja na horizontal. Tudo bem? Tá bom? Nesse caso também não é. Tá? Então a força normal digamos que é uma força da superfície com o corpo, seja essa superfície total na horizontal, em uma diagonal, tudo bem? Que ela não tem esse corpo em contato com ela. Tá bom? Próximo. E aqui vem a minha resposta da pergunta, né? A força normal e peso não é um par de ação-reação, tá bom? Porque, nesse caso até seria a força peso aqui e a força normal aqui, porque o corpo está exatamente na origem horizontal. Mas se você tiver esta situação, né, um corpo inclinado, uma superfície inclinada, não, a força peso ela continua sempre em 90 graus. Não, ela não vai seguir aqui a linha do plano, tá? Então a normal é em resposta a ela. Tudo bem? Só, o slide é esse, acabou, tá? Temos uma lista de exercícios para vocês. O exercício 3 e 4 tem continha. Os demais 10 exercícios lá, eles são todos teóricos, tá bom? E é a forma que é mais cobrada as leis de Newton, tá? Numa próxima aula eu vou pegar para fazer mais exercícios de cálculos com vocês, tudo bem? Mas nessa eu gostaria que vocês focassem um pouco mais nessa parte teórica, tudo bem? Releia o slide em casa, peguem para fazer os exercícios, mais para frente eu vou colocar lá o gabarito, tudo bem? Vai estar a explicação de cada exercício, ok?